salve nação, beleza? Saudação rubro-negras, Rafa Rene aqui. E hoje viemos com mais um vídeo, a linha de passe com direitos autorais da ESPN e do grupo Disney. Antes disso, quero pedir que vocês, deixem o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, que vai fortalecer. Estamos quase batendo a meta de 500 inscritos. Estou precisando de vocês, preciso da ajuda de vocês. Então é isso, rapaziada. Após o Flamengo empatar com o Corinthians na Neoquímica no jogo de volta, quer dizer, de ida, na final da Copa do Brasil, vamos ver a opinião da bancada sobre esse jogo e no final nós dar aquele papo reto. Vamos assistir juntos. Do Linha de Passe aqui na ESPN, numa noite de decisão da Copa do Brasil. Primeira partida na Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians e Flamengo empatam por 0-0. O pessoal está aqui na bancada, pronto para comentar e debater a respeito desse jogo com Gustavo Zupac, que já vem ao vivo da Neoquímica Arena também. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Continue com a gente aqui na ESPN, vamos para o intervalo e voltaremos já. Aqui na ESPN, então vamos lá para falar dessa decisão, Corinthians e Flamengo, primeira partida, na próxima quarta-feira, é o jogo da volta no Maracanã. Pedro Ivo Almeida, Eugênio Leal, Jean Oddi e Leonardo Bertozzi são os meus parceiros aqui na bancada. Pedro, vamos começar com os destaques, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Preto? Um abraço a você, Eugênio, Jean, Bertozzi, ao fã de esporte. Um jogo abaixo do que poderia ser. Abaixo do que o Flamengo é capaz de fazer, abaixo do que o Corinthians também já se mostrou nas últimas semanas, para assim dizer, capaz de fazer, mas compreensível. Achei uma marcha um pouco lenta ali no primeiro tempo, no segundo tempo, quando parecia que ia deslanchar um pouco também, parte a parte, uma certa cautela, tentando bloquear muito mais, levar aquela coisa para o Rio. Se falou tanto em segundo jogo condicionado ao primeiro, acho que pensaram muito nisso. Abaixo do que poderia ser, interessante do ponto de vista de estratégia e compreensível também. É um jogo de ida de final, onde não se abriu muito, onde não se lançou muito. A coisa fica para o Maracanã, mas ao contrário do que se falou durante muito tempo, porque o Corinthians precisa vencer. Tudo que o Flamengo chegou a fazer em alguns momentos do segundo tempo não chega a ser ruim. O Corinthians tem condição de travar o Flamengo no Maracanã, a saber que vai ter perna no segundo tempo, durante o jogo, para criar. Hoje acho que em algum momento faltou um pouco mais de fôlego ali para o Corinthians. Pois é, no caso de empate no Maracanã, a decisão vai para os pênaltis da Copa do Brasil 2022. Você já tem aí os melhores momentos dessa partida. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Preto. Boa noite, Olha. Companheiros, fãs do esporte. Eu fico pensando, tanto que nós falamos, debatemos e discutimos antes do jogo sobre os jogadores que poderiam resolver essa partida, esse duelo. Nenhum deles se destacou, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Flamengo. Eu fico me perguntando, será que eles não chegaram nos seus melhores momentos, cada um? Porque o Corinthians, de imediato, no segundo tempo, já tirou Roger Guedes, que saiu reclamando, inclusive, e Renato Augusto, jogadores de quem se esperava muito. O Flamengo demorou um pouco mais para mexer, mas quando mexeu, tirou Arrascaeta e Gabigol. Então, será que esses caras chegam no melhor momento? Para o momento mais importante, para a hora decisiva da temporada, para o Corinthians também, para o Flamengo ali na frente, pensando também em Libertadores, será que tem alguma defasagem física em relação a eles? É uma preocupação para os dois lados, porque se esses caras não resolveram, ninguém mais foi capaz de criar nada muito interessante no jogo. Porque a expectativa realmente estava em cima. Nem Pedro, nem Yuri Alberto. Mas principalmente dos nomes dos primeiros que você citou, o Arrascaeta e o Renato Augusto. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Pois é, no fim das contas, se a gente tiver que procurar um destaque, o destaque vai ser o Cássio, que até era um candidato a destaque, Mas não é um destaque gigante, Não é uma coisa absurda, até diante das atuações que o próprio Cássio já teve na carreira. Mas acho que o fato do talvez o melhor jogador em campo ter sido o Cássio significa algo, Significa que pelo menos no segundo tempo o Flamengo ele foi superior. Eu achei o primeiro
primeiro tempo com uma intensidade grande, assim. Achei que a marcação dos dois times foi impressionante, né? Tanto Flamengo como Corinthians tratavam de tentar tirar todo e qualquer espaço do adversário, e talvez por isso a gente não tenha tido a quantidade de chances de gol que a gente imaginava. Houve uma priorização, de fato, pela marcação, né? Um respeito muito grande pelos adversários no jogo, e acho que é normal também que uma final, da importância que tem essa final, tenha os seus primeiros 90 minutos disputados dessa maneira. Não me surpreende que tenha sido assim. Muitas vezes o jogo acaba ficando realmente para a segunda partida. Aí tem uma coisa que a gente vai discutir muito ainda, né? Mas eu vou deixar para você puxar esse gancho depois, Prieto, que é, né, para quem foi melhor, se vale a pena, se não vale a pena para o Corinthians, se vale a pena, se não vale a pena para o Flamengo. Isso aí a gente discute daqui a pouquinho. A preocupação com o primeiro jogo, né? Essa questão defensiva, sempre lembrando, campeão da Copa do Brasil, o título leva o time para a fase de grupos direto, né? Fase de grupos de classificação para a Conmebol Libertadores da América na próxima temporada. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, boa noite. Preto. Boa noite para você, boa noite, companheiros. O Zupac que está lá na arena. Eu vou te falar para começar que acho que, até pelas posições do brasileiro, vaga na Libertadores é a última coisa que eles estão pensando agora. Tem uma taça para disputar e ela que é super importante na próxima semana. Jean, quantas vezes você respondeu nos últimos dias, assim, quanto diminuiu a diferença do Corinthians para o Flamengo? Libertadores? Eu calculei umas 12, na última semana. Mas de segunda para cá, só. Isso, essa semana só. Eu acho que essa semana acho que hoje a gente teve uma resposta boa do Corinthians em relação a isso. O Corinthians está mais capaz de competir em alto nível contra um adversário contra o Flamengo. Dito isso, vira uma final em jogo único na casa do Flamengo. Então, acho que o Flamengo sai com favoritismo reforçado. Favoritismo não é vitória de véspera, favoritismo é apenas favoritismo, ainda mais em finais como essas. Mas acho que deu para ver a diferença grande do momento das duas equipes em relação ao que foi na Libertadores, quando o Flamengo saiu de campo classificado. Acho que sai com favoritismo reforçado, mas, como disse o Pedro Ivo, tem jogo. Acho que o Corinthians não vai para cumprir tabela semana que vem. O Corinthians vai para disputar um título e lutar muito por ele. Tem algo que me pega muito quando o Jean fala do Cássio. A gente poderia pensar, nossa, então os tais jogadores que poderiam fazer diferença, os tais decisivos do Flamengo, devem ter colocado bola naquela direção ali à torta e à direita. Não foi o que aconteceu. O Cássio foi muito mais por situações menores. Especialmente aquela bola do Gabigol, né? Exatamente, em menor volume do que a gente pensou que o Flamengo pode fazer. E quando eu vejo esse Flamengo criando em menor volume, e não necessariamente o Cássio aparecendo, porque foi aquele avassalador Flamengo, eu acho que o jogo também está aberto por isso. Eu estou na dúvida do Eugênio. Será que não é o ápice técnico, de parte a parte? E se não é o ápice técnico, o Flamengo perde muito. Porque quando a gente pensa num Maracanã decisivo, é um Maracanã decisivo, um Flamengo que se impõe. É a qualidade com o ambiente. A qualidade, o momento, acho que fica um ponto de interrogação para o jogo da volta. Não dá para afirmar que não é mais o ápice técnico. Às vezes é simplesmente uma tensão de jogo inicial. Mas eu acho que tem um ponto de interrogação aí que deixa a coisa aberta para o jogo da volta. O papo fica aberto para o jogo da volta. Deixa eu pegar também o destaque do Gustavo Zupac, que aí ele traz com o clima do jogo, com o ambiente da Neoquímica Arena e o parecer do Zupac. Boa noite, Zupac, seu destaque. Tudo bem, Preto? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Talvez eu seja um pouco mais otimista. Eu gostei do jogo que eu assisti aqui na Neoquímica Arena, entendendo que os grandes jogos do futebol brasileiro, os grandes enfrentamentos, os mais esperados, a menor parte deles tem sido vistosa do ponto de vista técnico, né? Esses grandes jogos têm sido muito mais disputados do que jogados, então eu sinceramente não esperava um jogo franco, com 30 finalizações, aquela coisa toda e 5 gols no jogo. Esperava de fato um jogo bem estratégico e bem jogado. E eu acho que o jogo foi bem jogado aqui, com muita marcação, é verdade. Acho que foi um jogo equilibrado, e o fato de ser equilibrado quer dizer que o Flamengo jogou um pouco abaixo do que ele é capaz de jogar, e o Corinthians, para mim, jogou perto do que ele deveria jogar. Acho que o Corinthians poderia ter finalizado melhor, mas enfrentar o Flamengo não é fácil, e acho que o Vitor Pereira teve decisões estratégicas na montagem da estratégia muito boas. Acho que o Corinthians fez um jogo bom, acima do nível dele, e o Flamengo abaixo do nível dele. Por isso que eu acho que foi um jogo equilibrado.
em um primeiro tempo em que eu vi o Corinthians melhor, talvez o Corinthians, na minha visão, merecesse sair vencendo o primeiro tempo. No segundo tempo, foi o Flamengo que conseguiu se impor mais, levando até mais perigo do que o Corinthians no primeiro. Mas foi um jogo de alternâncias, um jogo de boas estratégias. Para mim, o empate foi justo. Talvez o empate com gols seria mais justo do que o empate em 0-0. Mas um jogo muito bem disputado, assim. Quando eu falo da estratégia do Vitor Pereira, eu acho que ele encontrou, mais uma vez, não foi a primeira vez, né? Em fragmentos dos jogos da Libertadores, ele já havia conseguido gerar desconforto na posse de bola do Flamengo no campo de defesa do Flamengo. Hoje conseguiu até por mais tempo. Com a bola, conseguiu abrir muito bem os seus pontas, né? O Guedes de um lado, o Adson do outro. Usar a amplitude que o Flamengo não tem para espaçar a zaga, para gerar desconforto. Em alguns momentos do primeiro tempo conseguiu. E aí, por isso que eu acho que o Corinthians foi superior na primeira etapa. Mas no segundo tempo, acho que foi o Pedro que falou, acho que faltou um pouco de perna, faltou energia. O Flamengo começou a tomar conta e por isso ele tomou a impopular decisão, para boa parte da torcida que não gostou, e acho que para os próprios retirados também não, de tirar Guedes e Renato Augusto com 25 minutos. Foi uma decisão técnica. Aliás, foi uma decisão com impacto técnico, mas que ele quis trocar energia porque ele percebeu que o Flamengo estava ganhando o território e de fato ganhou. O Flamengo fez um segundo tempo melhor, mas gostei da final disputada pelo equilíbrio, né? Concordo com os companheiros, tem jogo, o Flamengo, claro, tem mais chances de vencer na semana que vem, mas o Corinthians mostrou que talvez esteja quase pronto ou pronto para enfrentar o Flamengo. Acho que esse foi o recado que o Corinthians deixou para o seu torcedor. E queria deixar 2 destaques individuais, Preto, 2 jogadores que eu gostei. Em um jogo em que o Arrascaeta apareceu menos, em que o Pedro quase não pegou na bola, que o Gabriel participou menos, o Everton Ribeiro chamou muito jogo, fez muito o Flamengo jogar. Gostei do Everton Ribeiro e para mim o melhor em campo não foi o Cássio, para mim o melhor em campo foi o Gil. Para mim foi uma das melhores atuações que o Gil teve com a camisa do Corinthians, uma atuação muito grande, contra jogadores muito difíceis de serem marcados. O Gil não perdeu praticamente nenhuma disputa, para mim foi o grande nome do jogo aqui em Itaquera. Então é isso, nação. Viu aí a opinião da bancada do Linha de Passe. Quero que vocês deixem também aqui a sua opinião sobre o debate. E na minha, eles continuam falando que o Flamengo continua favorito, mesmo jogando um primeiro tempo inferior do que a gente esperava. O segundo tempo foi melhor. E eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. Estamos quase batendo a meta de 500 inscritos. Vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Para mim, mantenha o placar do jogo de volta de 3-1. Até o próximo vídeo.